Agora é o maior questionamento de todos. Em que mundo um imigrante que sai do Brasil para tentar a vida em outro país é uma pessoa rica? Hoje eu vou fazer o chá revelação para vocês, gente. A Austrália, ela nem te quer aí. Viu, querido imigrante? Eu fui fazer as contas e eu falei, cara, eu gastei mais do que eu achei que eu tinha gastado. Meu pai do céu, eu fiquei horrorizada. Esse povo fica maquiando as coisas na internet, gente. Eles estão mentindo pra vocês. Eu queria começar esse vídeo já deixando uma reflexão. As pessoas mentem por dois motivos. Um é pra controlar a perspectiva e a narrativa delas. E o outro é pra evitar vergonha e insegurança. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo vai ser um mix de coisas. Sim, eu vou falar sobre os meus gastos na Austrália. Quanto custou essa viagem aí de 30 dias, um mês. Mas eu também vou falar um pouco sobre mim. Vou falar como a gente chegou até aqui. Alguns problemas relacionados a brasileiros que moram fora, inclusive, e esse vídeo talvez seja uma sessão de terapia aí pra todo mundo. Se você acompanha o canal e assistiu os vídeos da Austrália, sabe de toda a saga, onde começou, não é algo que eu falo de hoje em dia, e eu até já peço desculpas porque nesse comecinho talvez fique um pouco repetitivo pra quem já assistiu. Mas tem gente que vai cair de paraquedas aqui no canal, que não me conhece, não sabe absolutamente nada, e eu acho importante, nesse primeiro contato, a gente realmente dar um contexto pra tudo. Se você não quiser assistir, é só pular aí na minutagem, não tem problema nenhum. Mas como eu vou falar de vários assuntos que eu acho que pode sim agregar alguma coisa na sua vida, eu indico que vocês assistam o vídeo. Eu já aproveito pra falar também que esse é o vídeo 1 de 2, porque o roteiro ficou extenso e eu tenho muita coisa pra falar de Austrália, então se você não quiser perder os próximos vídeos, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Se você quiser acompanhar a saga Austrália, eu vou deixar um link aí na descrição, que é uma playlist, então tem tudo desde o começo, todos os dias que a gente passou, o nosso roteiro, enfim. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Camila Faria, eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e dá dicas de tudo que a gente acha que pode ajudar o nosso público. Normalmente pessoas que têm interesse em ir pra fora, fazer um intercâmbio, um mochilão. E se você assiste nossos vídeos, a gente não fica só mostrando a viagem, ah, isso é legal, isso eu gostei. Não, a gente dá bastante opinião, critica certas coisas, isso deu certo, isso a gente gostou, isso aqui não funcionou pra gente, isso foi um erro. É realmente tudo com o propósito de ajudar as pessoas. Mas não é sempre isso que acontece, infelizmente, e muito por conta de quem assiste, vocês vão entender esse desabafo durante o vídeo. Bom, vamos para toda a história agora e começar pelo começo. Quem acompanha o canal já sabe que a Austrália foi um sonho meu durante muito tempo. Então, desde 2006, 2007, foi mais ou menos minha virada aí do segundo pro terceiro ano do colégio, terceiro ano do colégio, que eu tava com 16, 17 anos. Eu tive esse interesse de fazer um primeiro intercâmbio lá, mas eu era uma pessoa mais novinha, óbvio, adolescente, sem visão alguma de mundo, e o intercâmbio que eu queria fazer era um intercâmbio de high school pra aprender inglês, ou seja, eu estudaria no colégio de outro país, e eu acabei indo pros Estados Unidos. Lá, sim, eu tive a primeira experiência internacional, primeira experiência de intercâmbio, volto pro Brasil, e aí entro na faculdade, fiz um segundo intercâmbio aí na Espanha, um semestre da faculdade, aprendi espanhol, volto pro Brasil de novo. Desde o primeiro semestre da faculdade, como eu morava em São Paulo também, eu já fazia vários estágios, e assim que eu me formo, eu entro no meu emprego, que era uma vaga de trainee, e entrei ganhando relativamente bem para um primeiro emprego, né? Acho que a gente entrou com salário de R$3.200, depois de um tempo eles aumentaram para quase 4.000 aí, recém-formada, então tava tudo ok. Além de tudo, essa empresa ofereceu uma pós para os trainees, então eu sou pós-graduada também numa instituição renomada em São Paulo, só que eu não estava trabalhando na área que eu gostava, estava trabalhando em finanças, não é isso que eu gosto de fazer. O meu motivo de ter saído dessa realidade que eu vivi em São Paulo para ir para um outro país, numa condição de imigrante, no caso eu fiz o programa de au pair, mas que eu quis dar uma reviravolta na minha vida e sair do certo, já tinha meu apartamento, tinha namorado, tava no emprego que as pessoas consideravam bom e larguei tudo isso, deixei isso para trás, dei uma pausa, enfim, e fui para os Estados Unidos ser babá, literalmente babá, morar com uma família, sendo que eu já falava inglês, foi porque eu queria focar no canal. Eu tinha um blog na época e aí durante meu intercâmbio de au pair nos Estados Unidos, eu crio esse canal. E você pode me perguntar, naquele momento você não pensou em Austrália? Por que você não foi pra Austrália? Nessa minha mudança, né, do que eu vou fazer da minha vida, eu não tô gostando da minha realidade em São Paulo, apesar de eu ter tudo, parece que não me preenche. Era o último ano que eu poderia ser au pair. Eu já ia fazer 26 anos e o programa de au pair nos Estados Unidos, você só pode embarcar até os 26. Então eu falei, eu vou pro au pair agora porque a Austrália tá lá me esperando. Resumindo a história, o canal deu certo depois de 8 meses. Eu já tinha 100 mil inscritos aqui no YouTube, do zero. Já tava ganhando dinheiro, ganhando mais do que eu ganhava quando eu trabalhava em empresa. Então assim, eu estava bem no Brasil. Dei alguns passos pra trás na mente das pessoas. 2 anos depois, quando eu volto pro Brasil, eu volto com o meu objetivo alcançado, que seria transformar o
conteúdo da internet no meu trabalho. Aí nessa época teve pandemia, fiquei um bom tempo no Brasil e assim que as fronteiras abriram de novo, a gente volta a viajar porque esse é o nosso conteúdo. Até que em 2022 eu vou pra França com o visto férias trabalho. O que aconteceu? Queria ir pra um outro país novamente, queria aprender outro idioma, que é uma coisa que eu gosto, e era de novo o último ano que eu poderia aplicar pro visto férias trabalho. E lembrando que nessa época o da Austrália ainda não existia. Eu já estava prestes a completar 31 anos. Deixa a Austrália lá, vou pra França agora, porque depois eu vou perder essa oportunidade. Não é esse ano ainda que eu vou pra Austrália, gente. Pelo menos não dessa vez. Eu tô indo morar num outro país antes da Austrália. E vai saber quando a Austrália vai. Vamos jogar pro universo, gente. Um dia a Austrália chega, mas este não é o momento da Austrália ainda. Tudo bem, eu tô, assim, bem tranquila porque eu escolhi ir pra esse outro país e tem muito a ver com outro sonho meu, que eu também já compartilhei aqui no canal com vocês. Pasmem, acreditem ou não, dessa vez eu tô indo morar na França. A Austrália nunca deixou de ser um sonho durante todo esse tempo e eu realmente pensava que eu iria pra lá e aplicar um visto de estudante e ia começar a trabalhar, deixar o canal em paralelo. Nessa época eu já tava aí há uns 4, 5 anos com o YouTube, então eu tava pensando que era um trabalho solitário, que eu tinha saudade do mundo corporativo, que fazia falta tomar um cafezinho, uma cerveja de happy hour no final do expediente, coisas nesse sentido. A gente realmente é o resultado das nossas experiências, né? A França me fez perceber que não era bem isso. Como a gente estava lá com férias de trabalho, surgiu uma oportunidade de trabalhar num carrinho de lanche, era um food truck na frente da praia, era um negócio vegano, super bonitinho, uma paisagem incrível, maravilhosa, nosso chefe era muito legal, a gente dá uma pausa no canal nessa época e eu comecei a trabalhar com atendimento ao público, eu comecei a ter horário para chegar, horário para sair, eu tive que pegar ônibus para ir, uma hora para voltar para minha casa, chegava cansada e chegava em casa, tinha o canal ainda, porque eu continuei trabalhando. Uma coisa que me pegou demais é até entrado em conflito com o meu chefe, porque a gente tinha direito a dias off, ele pedia pra gente trabalhar mais do que podia, na verdade, às vezes não pagava hora extra, mas eu e a Bruna tava comigo também, minha irmã, a gente entregava tudo e mais um pouco pra ele, e quando a gente ia pedir um dia off pra fazer uma viagem, ele não dificultava, mas ele meio que queria deixar claro que era um favor que ele estava fazendo, sendo que literalmente a gente trabalhava além da conta pra ele. Então eu literalmente não via como favor nenhum. Mas essa sensação de ter que pedir algo pra alguém pra eu poder viver minha vida, que era uma coisa que eu já tinha conquistado, assim, sendo youtuber, gente criando conteúdo pra internet, eu viajo pra onde eu quero, eu tenho minha independência financeira, eu não dependo de nada nem ninguém. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu ganho. E aí na van eu percebi que... Opa... Não quero trabalhar pra mais ninguém, não quero ficar pedindo day off pra ninguém, não quero ninguém achando que tá fazendo favor pra mim. Literalmente, ter trabalhado nessa van mudou totalmente a minha cabeça. No sentido de, eu gosto sim do meu trabalho e cancelo esse negócio de ir pra outro país trabalhar. E quem estava cancelado nisso tudo? A Austrália. Eu falei, cara, não vou, visto de estudante, ficar trabalhando lá... esse tipo de coisa. Não, mais ainda quero ir a turismo, isso não saiu da minha cabeça. Então, é muito doido eu pensar nessas fases de transição na minha vida. O que eu queria, por que eu não fui naquela época, era a última chance de idade, e aí, de repente, trabalho. Depois da França, a gente viajou um monte, foi para vários outros países, chegou em Bali no final de 2023. Eu aplico pro visto, porque eu queria ir pra Austrália, o visto demorou, voltei pro Brasil, e aí, no ano passado, no final, outubro de 2024, eu resolvo comprar minha passagem pra Austrália. E fui a turismo. Da época que eu queria ir pra Austrália, com 20 e poucos anos, e a época que eu de fato fui, eu tava numa condição muito melhor, uma condição bacana. Sobre essa questão, eu não sou uma pessoa rica, mas eu entendo os meus privilégios. De trabalhar com o que eu gosto, de ter flexibilidade, de poder pagar pelas coisas, mas isso é hoje. Apesar disso ser de hoje, não começou hoje, de fato. Já tem um tempo que eu tô nessa vida aí. Durante todo esse tempo, até mesmo quando eu era CLT no Brasil, eu continuei viajando. Viajar sempre foi minha prioridade. Então, são mais de 40 países. E sim, meu estilo de viagem mudou bastante, né? Então, no começo, eu pegava carona, eu ficava de favor na casa dos outros, eu dormia em chão de aeroporto. Quando você tem 20 e poucos anos, você não liga pra essas coisas. Você só quer viajar barato. E eu comecei meu blog dando dicas de como viajar barato. Só que o tempo vai passando, né, gente? E a gente cresce, a gente evolui, a gente muda, o corpo não aguenta mais. Aí você tem dinheiro pra começar a pagar um luxo ou outro ali, ou conforto, não precisa ser nem luxo, só conforto mesmo. Então, de quando eu comecei o canal lá, como babá nos Estados Unidos, até hoje, eu percebo claramente minha evolução em diversos fatores da minha vida. Só que quem acompanha, acho que consegue perceber que eu tenho a mesma essência. Eu não sou uma pessoa frescurenta, eu não sou uma pessoa que reclama de tudo, sou uma pessoa crítica, mas ficar reclamando de coisa boba, tipo, comida, não reclamo. Sou grata, inclusive, grata. Tudo que tá vindo, eu sou grata.
Sou uma pessoa zero ostentação, gosto sim de comprar algumas coisas eu compartilho aqui no canal, mas eu não fico falando, olha quanto eu ganhei, olha o que eu tenho, olha o que eu sou, não fico fazendo essas coisas. E dificilmente você vai encontrar um vídeo falando sobre os valores das minhas viagens aqui. Tanto que tem muita gente que me conheceu dessa época au pair e acha que não teve muita mudança, que eu ainda viajo gastando o mínimo do mínimo, que o meu primeiro intercâmbio foi o au pair, na verdade não foi muito antes, e pra mim tá tudo bem. Mas sim, eu mudei bastante nesses últimos anos. Eu sei que falando assim por cima, e quem não acompanha, vê alguns vídeos picados, fica um pouco difícil de pensar, imaginar e ilustrar tudo. Então, nesse vídeo eu vou sim falar de valores, só que pra ficar mais claro, ano passado, por exemplo, pegando o ano de 2024, eu fiz uma viagem pra Havaí. De lá eu fui direto pro Chile, pra Bolívia, depois pra Guatemala, escalei um vulcão lá. Fui pra Miami, eu e a Bruna, a gente resolveu ir pra Porto Rico no show do Bad Bunny. Voltamos pra Miami, direto de Miami a gente vai pra Caraíva, fica um tempo lá com os nossos amigos. E aí de lá eu fui pra Saquarema. Daí a gente pega um voo e vai pra Califórnia, fica 3 semanas lá. Da Califórnia, a gente vai pra Croácia e pra Grécia. Curtimos, o verão europeu foi incrível. E aí, durante todas essas viagens, eu voltei pelo menos umas 4 vezes pro Brasil. Então, não foi tipo, da Croácia pra Grécia eu já fui direto pra outro país. Não. Era Califórnia, Brasil. Brasil, Croácia. Croácia, Grécia. Então, muita passagem envolvida, muitos voos mesmo. E aí, da última vez que eu volto pro Brasil, eu compro meu voo pra Austrália. E foi minha última viagem de 2024. Eu não viajo através de milhas. Eu pago as minhas passagens. Essas passagens são caras. Gastando em dólar, gastando em euro. Então, pra quem acha que tudo é um oba-oba, que eu ganho as coisas na permuta, que eu não tô pagando nada, muito pelo contrário, gente. Eu sei que eu consigo fazer essas coisas porque eu sou uma mulher solteira, não tenho filho. Por ser meu trabalho, minha prioridade, faz sentido, mas é muita grana envolvida. Então, eu não tinha não ido pra Austrália ainda porque eu tava economizando, porque eu tava sem dinheiro, é que realmente não surgiu o momento perfeito e a oportunidade. Sempre que eu pensava que eu ia pra lá, acontecia alguma coisa. Eu fui mesmo pra realizar um sonho. Se eu tinha que gastar ou não gastar, eu tava em paz com isso. 2 cervejas e uma pizza que a gente vai dividir deu 58 dólares australianos. A Bruna fez a conta, deu basicamente aí 230 reais. Convertendo, vai doer o nosso bolso no final dessa viagem aí, mas tudo bem. Tá tudo certo. Era o esperado, talvez. Tô falando isso porque teve muita gente que comentou essas coisas no canal, tá? Então, acho importante pontuar pra gente entender lá no final da conclusão. Finalmente, chegamos no momento presente, eu vou pra Austrália. E assim que eu cheguei lá, eu já achei tudo muito caro logo de cara. E por que que eu converto, gente? Sim, eu converto. Eu converto porque a minha empresa está no Brasil, eu pago imposto no Brasil, a minha vida, a maioria, apesar de eu estar viajando sempre, a minha vida, minha base está no Brasil. Então eu sei o preço das coisas em real e isso faz sentido na minha cabeça. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fazia toda a conversão em dólar. Quando eu voltei pro Brasil, eu ficava trocando, isso aí deu tantos dólares. Mesma coisa quando eu fui pra França. Quando eu estava com a minha base na França, eu mudava tudo pra euro. Então é natural eu converter, eu sei que não é o ideal, mas eu converto pra eu ter uma noção de quanto eu tô pagando. E a minha noção de quanto eu tô pagando vai além ainda, porque como eu estive na Europa e nos Estados Unidos também, eu ficava tipo, gente, que café caro. Meu Deus, essa água. E convertendo em real, eu falava, tá caro, mas ok, porque eu estava realizando um sonho, não estava reclamando, não estava falando, vou economizar, não vou fazer isso, pelo contrário, eu estava me permitindo. Só que é isso, gente, não é porque eu tenho dinheiro para pagar que eu quero rasgar o meu dinheiro. E eu sei que meu dinheiro não é infinito. Fui falando as minhas percepções durante os vídeos e a minha única crítica, eu nunca falei nada mal da Austrália, que é um país ruim, que eu não tava gostando, que era feio, que as pessoas eram... Não falei nada. A única crítica que eu falei foi, na visão de um turista, o quanto eu estava achando as coisas caras. Ali na minha bolha, no visto de turista. E aí, conforme as experiências iam acontecendo, eu percebia que eu estava pagando caro e não recebendo um serviço bom de volta. E é muito doido, porque pra mim, o turista ele tem que ter a melhor experiência de todas. Porque você tá no país temporariamente, você só tá lidando com o bem bom, é comer fora, é passeio, não tem que lidar com burocracia, você não tem que lidar com chefe, você não tá nem trabalhando, não passa nada de perrengue que o imigrante passa. Tipo assim, você tá de férias. E eu falo isso muito por experiência, gente. Quando eu morava nos Estados Unidos, nesses 2 anos que eu fiquei lá, e era au pair, eu voltei pro Brasil aliviada, feliz da vida. Falei, já a gente não aguentava mais os Estados Unidos, via vários e vários problemas lá de quem mora lá, de fato. Fiz um vídeo falando os motivos que eu não quis ficar lá, continuar lá, né, tentar a vida lá. E aí, no ano passado, quando eu voltei pra Havaí, depois voltei pra Miami, eu amei, porque eu estava lá como turista, só curtindo minha vida. Europa, a mesmíssima coisa. Durante esse ano na França, depois que acabou o verão europeu, a van fechou,
e aí a gente focou só no YouTube. Mas a vida do imigrante em si, questão de xenofobia, questão de estar longe da família, o tempo, o clima lá, eram várias coisas que me irritavam muito. Eu achava um saco, mas quando eu voltei ano passado pra Europa, que eu fiz essa viagem aí, que a gente passou pela Grécia e pela Croácia, eu simplesmente amei. Você ir pra esses países como turista, coisa linda, realmente é um mel. Tô falando com propriedade, as experiências e as percepções que eu tive com certo visto em diferentes lugares. Então vamos começar por aí. Eu acho que não existe uma pessoa sã nesse planeta que vai achar que você ser imigrante é melhor do que você ser turista. É a mesma coisa eu perguntar pra você, você prefere ficar no seu escritório trabalhando das 9 às 6 da tarde ou você prefere estar numa praia tomando uma água de coco e curtindo sua vida? Então é meio básico isso, né? Agora voltando pro fenômeno que me aconteceu depois que eu comecei a dar minha opinião sobre a Austrália como turista, criticando o serviço ruim que eu estava recebendo pelo preço que eu estava pagando. Lembrando que além de viajante, eu também tenho uma agência de viagens, então além de todas as minhas viagens que eu faço para mim, eu também tenho que lidar com fornecedores, eu preparo grupos de viagem para outras pessoas, então eu sei o que eu tô falando, gente, eu tenho base. Essa crítica que eu fiz sobre a Austrália gerou muita revolta na internet, não foi pouca não, e quem eram os principais revoltados com a minha opinião como turista? Os moradores maravilhosos brasileiros que hoje estão na Austrália. Só que isso não é exclusivo de Austrália, esse fenômeno acontece bastante. Quando eu falei da realidade dos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Quando eu falei da realidade do imigrante na França ou na Europa, aconteceu a mesma coisa. As pessoas ficam chateadas, eles dão motivos diferentes para justificar o porquê você não gostou, eles falam que o problema é você. Mas, vamos falar a verdade, né? São pessoas que, com todo respeito, elas não sabem respeitar a experiência dos outros, elas não sabem escutar e absorver, muito menos interpretar. Essas pessoas têm um baixíssimo nível de inteligência emocional, porque as coisas que eles comentam são absurdas, são preconceituosas, como se eles não fossem imigrantes no outro país. Eles não aceitam que o umbigo deles não é o mundo, que existem pessoas em situações diferentes. E, por fim, não menos importante, um bando de vira-lata e Alice no País das Maravilhas. Eles realmente acreditam que o Brasil é o pior lugar do mundo e que, indo pra fora, eles deram certo, independente do contexto que eles vivem lá. E aí essas pessoas vieram dar a não solicitada opinião deles para justificar os motivos que eu não gostei da Austrália, porque eu odiei a Austrália, sendo que eu nunca falei isso em nenhum dos meus vídeos. Até pra gravar esse vídeo pra vocês, eu reassisti todos os meus vídeos e eu falei, cara, em que momento eu deixei tanta gente brava desse jeito? Você não me vê descendo a lenha na Austrália, você me vê falando coisas que eu não curti tanto e outras coisas que eu gostei bastante. Agora vocês pasmem pra saber os motivos. Nos Estados Unidos eu falei várias coisas e a justificativa deles é porque eu não tinha visto, é porque eu não tinha trabalhado o suficiente, é porque eu era mimada, enfim. Na França, quando eu reclamava dos europeus no geral, eles falaram que é porque era o jeitinho deles e eu que tinha que me acostumar porque eu que tô na casa dos outros. E na Austrália eu acho que foi, assim, o lugar que os brasileiros me deram os piores motivos de todos e vocês vão entender o porquê que eu achei o ó. O primeiro de todos é, você não gostou porque você veio como turista e a Austrália é um país muito grande, um mês não é suficiente para você ver tudo, então só entende a Austrália quem mora aqui. Sua opinião? Vamos desqualificar isso aí, não serviu de nada para ninguém, apague este vídeo. Teve gente que me falou, apaga esse vídeo porque você não conseguiu captar a essência da Austrália. Gente, nessa lógica, cancela o visto de turista dos países grandes. Um mês não é suficiente, não precisa ser turista em lugar nenhum. O gringo não vai poder ir pro Brasil com 30 dias de férias ser turista lá, porque ele não vai entender a essência do Brasil. Não dá pra ver nada, segundo as pessoas que moram no país. Pra mim, a solução dessas pessoas, pela lógica delas, vamos cancelar o visto de turista. Agora só pode vir gente pra morar aqui, porque senão não vai entender a Austrália. E é como eu disse, o turista, ele normalmente sai amando o país, porque ele só lidar com a parte boa. Então, como turista, deveria ser o oposto. Eu deveria ter saído amando tudo. Que daí eu não peguei a essência dos problemas também, eu só peguei a parte boa, mas não foi isso que aconteceu. O segundo argumento dessas pessoas de por que eu não gostei da Austrália, por que eu tô reclamando tanto e por que a minha realidade não era deles, senta, pasmem. A Austrália, Camila, é um país caro. E você veio pra cá pobre. Você não tem dinheiro, você não economizou o suficiente, você é uma pobrinha num país caro. Na próxima, escolha um destino melhor de acordo com a sua situação. Caralho, você pensa que foi uma pessoa que comentou isso? Gente, várias pessoas comentaram. Esse é o argumento principal do porquê eu estava criticando o custo de vida do turista, os passeios, a acomodação, por que eu tava criticando. Criticando não, gente, tava, tipo, literalmente apontando até então. É porque eu sou pobre. Acesso à minha conta bancária eles não têm, mas assistindo o vídeo, por que eles deduziram isso e foi a solução que eles deram pra eu não ter achado a Austrália perfeita. Primeiro de tudo, tem muita projeção, né, gente? Tá me assistindo aí fala assim, se eu que moro aqui ganho em dólar, não tenho tanto dinheiro assim pra dar e vender, essa menina fazendo vídeo na internet também que não vai ser, né? Ainda mais morando no Brasil, coitado, uma quebrada. Eu não faço nada, eu não tenho nada, eu sou ninguém e tô feliz aqui, então essa menina é 10 mil vezes pior. Mas esse
esse não foi o maior motivo. O principal motivo de todos foi porque eu citei durante os meus vídeos que a gente estava dormindo em alguns hostels. E aí teve gente que comentou, o seu inglês não está bom, não é hostel que fala, é hostel. Tem muito gringo que fala, eu vou tomar um açaí. Ele lê açaí como açaí. O povo não fica, não é assim que fala, não. Pelo contrário, eles ficam, ai que bonitinho, que lindinho. Tô falando português com o meu público brasileiro e o povo comentando que eu tenho que falar hostel. Eu não vou ser brega e ficar falando coisas com sotaque pra agradar os bonitos porque vocês moram fora e acham que o inglês de vocês é incrível. Eu falo inglês desde meus 17 anos. Meu inglês é fluente, entendeu? Então essa questão de sotaque, pra mim, se você está sendo entendido, é isso que interessa. É coisa muito de brasileiro jacu ficar dando pitaco no sotaque do outro, sabe por quê? Porque o de vocês também não é bonito, não. Porque vocês nem falam perfeito, entendeu? Então, esse é só um outro adendo que eu trouxe aqui no vídeo, porque parece que tudo precisa mostrar que é superior. Tem gente que comenta pra ajudar, mas assim, eu acho desnecessário, entendeu? A não ser que seja uma entrevista de emprego, uma conversa muito séria, alguma coisa nesse sentido, sei lá. Mas pra deixar no comentário que é hostel, não hostel, aí sinceramente vai arrumar o que fazer. Mas enfim, desde o primeiro vídeo eu e a Bruna a gente disse exatamente isso, porque a gente tava vendo os preços de algumas acomodações, a gente já tinha visto o Airbnb, já tinha visto um outro apartamento, mas no começo eu falei, a gente só vai ficar 2 noites em Sydney, caro, está caro, vamos pegar então um hostel e que tá melhor localizado, pra gente não precisar andar tanto, a gente não ia ter carro nos primeiros dias. E aí a gente pegou um quarto compartilhado com 4 pessoas. Só que hostel foi a minoria da nossa viagem. A gente também pegou Airbnb, a gente também pegou quarto privado em vários lugares. E às vezes a gente foi pra hostel pegar quarto privado porque a gente gosta de estar num ambiente de hostel. Principalmente quando tá viajando sozinho, porque é assim que você conhece gente viajando. Tirando os hostels, a gente ficou em lugares lindíssimos, com vista pra praia. Mostrei o apartamento que a gente ficou em Byron Bay também. Então a viagem foi um mix. Não por necessidade de, tipo assim, não tenho dinheiro pra pagar acomodação, mas só pra gente fazer escolhas inteligentes de acordo com tudo que a gente queria fazer nesse mês de Austrália. Estava pagando caro sim, em todas as acomodações basicamente, mas a galera se apegou na história do hostel, que foi a minoria de acomodação que a gente ficou. É isso, eu acho que essa pauta para abrir um pouco a mente das pessoas, sendo que eu já falei nos vídeos durante essa saga Austrália, é que hostel também tem muito a ver com estilo de vida. Para socializar, conhecer pessoas, e se tem um quarto privado no hotel ou um quarto privado no hostel, eu vou preferir um hostel. Até porque tem redes de hostels, vou parar aqui o deboche. Tem rede de hostel incrível, espalhados pelo mundo, enormes. Sempre eles têm uma qualidade padrão ali que tá bem localizado, tem um ambiente de socializar, às vezes tem festa, às vezes tem piscina, várias atividades, lugares que tem coworking. Eu fiquei em um recentemente na Grécia, que eu já tinha ficado em 2013, voltei depois de 10 anos. O hostel só cresceu, ele tá enorme e lá, pra vocês terem noção, tinha supermercado dentro, restaurante japonês, estúdio de tatuagem, festas, festivais que acontecem durante o verão lá e tudo isso num hostel. Só que esse hostel não tem quarto compartilhado, é uma vibes mais camping, cabanas, uma casinha ou então um flatzinho. Da primeira vez que eu fui, eu fiquei numa cabaninha. Dessa vez que eu fui, eu peguei um flatzinho pra mim e pros meus amigos, pra minha irmã e pro meu amigo. Ai, que dia lindo, Brasil! Olha que negócio engraçado. Eu não mostrei isso pra vocês, mas quando eu vim aqui pela primeira vez, eu fiquei hospedada. Primeiro numa oca e depois numa cabana de metal que fica lá embaixo. Mas a oca era essa daqui, olha. Tem até fotinho, 116. E agora esse é o meu quarto, com varandinha, bonitinho, vista para o mar, lindo, maravilhoso. Mas na foto que eu tenho de 2013, esse prédio não estava nem construído ainda. Engraçado, né? Eu vizinha de mim mesma. Então, entrei de novo nessa evolução, né? Depois de 11 anos, eu ainda voltei pro mesmo hostel, mas eu melhorei o tipo de acomodação. Só que para essas pessoas que são completamente ignorantes, não têm ideia de mundo, não têm ideia de viagem, não têm ideia nem do que é um hostel, nunca ficou num hostel, aí não viaja também porque não consegue pagar hotel. No auge dos meus 30 anos, essa velha ficar em hostel, já que ela é uma pobre de uma fudida, que veio pra Austrália, que é um país caro, que entrega sim, mas que é caro, na próxima vez ela que volte com mais dinheiro, e aí sim ela vai curtir a Austrália, aí sim ela vai ter a mesma vida maravilhosa que eu acredito na minha cabeça que eu tenho aqui. Essa foi a justificativa das pessoas, gente. Eles pegaram a parada do Austrália está caro, fiquei em alguns hostels durante a viagem, ela é uma pobre, então por isso que ela não gostou. Essa foi a matemática dessas críticas, desses comentários, desses literalmente ataques que eu recebi mensagem no Instagram, eu recebi mensagem, comentários aqui, se vocês forem em outros vídeos, tem um bando de gente lunática falando um monte de asneira. Foi isso, foi daí que eles tiraram toda essa conclusão. Como essas coisas acontecem e eu fico pensando, da onde as pessoas, né, tem tanto preconceito com as coisas, falam tantas coisas que elas não sabem, e me faz refletir sobre a vida delas também, porque elas refletem na minha, eu fico
me questionando. Eu, durante uma viagem, prefiro economizar de algum lado com acomodação, porque eu só vou dormir no lugar. Eu prefiro fazer um tour e economizar com acomodação. Prefiro comer bem fora e economizar com acomodação. Mas não acomodação fuleiríssima. Eu tento pegar uma ok até. E aí eu tô nessa situação, numa viagem, por poucos dias, que não é nem minha realidade. Fico 1, 2 dias com algumas pessoas no quarto que são igualmente viajantes. Aí minha pergunta pra vocês é, quantos de vocês que estão assistindo o vídeo agora chegaram na Austrália, estão há muito tempo na Austrália, moram sozinhos, tem um apartamento só seu. E às vezes um luxo, um quarto só seu, porque eu conheço muita gente que divide quarto, tá? Então tu tá me dizendo assim, é tranquilo você mudar de país, entrar num apartamento que você achou, sei lá, no Facebook, no Craigslist, sei lá na onde você achou, pra morar com pessoas desconhecidas, às vezes nem brasileiro é, são pessoas de outros países que você não tem ideia da procedência da pessoa, ficar num apartamento com 3, 4 pessoas, dividir quarto com 2, 3 também, tudo isso porque é o que você pode pagar, e aí você vai morar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos com essas pessoas. Às vezes a rotatividade é super alta também, sai um, entra outro, você nem sabe quem são essas pessoas para morar. E eu sou a louca pobre que ficou em hostel e não posso falar um A de Austrália. A conta não fecha, sabe por quê? É um cheirinho de hipocrisia. Eu sei que é raríssimo quem chegar na Austrália e já ter um apartamento sozinho logo de cara. Às vezes nem um quarto sozinho logo de cara. Pode ter certeza que tem gente que vai falar, eu moro sozinho, mas daí não conta que tá 10, 12 anos na Austrália, que casou com um australiano. Não conta essas coisas. Quer ficar comparando o incomparável. E mesmo sendo hostel, tá, gente? Acho que as pessoas, no geral, sabem que, por exemplo, Sydney é a segunda cidade mais cara do mundo pra se morar, por conta, principalmente, de acomodação. Então, as acomodações lá, seja um apartamento pra você alugar, ou mesmo um hotel, um Airbnb, um hostel, são bizarros de caro. Eu cheguei a ver cama em quarto de 8 pessoas por R$600. Tipo assim, uns $170. Uma noite pra você dividir quarto, pagando pela cama. Sem opções mais baratas nessa cidade que a gente foi. É claro, né, que depende da temporada, se você tá fazendo reserva de última hora. Só que como a gente tava fazendo road trip, a gente não ficava planejando muito lá na frente. Ah, vamos dirigir até essa cidade, chegar lá, a gente procura um lugar pra ficar. Então, tem algumas maneiras de economizar, tem motivos por que tá um pouco mais caro. Talvez se eu procurar hoje uma cama nesse lugar, vai aparecer por 400, não aparece muito mais barato não, tá? Mas eu cheguei a ver cama por R$600. Cama, pra dividir quarto com 8 pessoas. Sem banheiro no quarto ainda. Resumo, pra vocês entenderem, mesmo sendo hostel, foi caro, sim. Que é quase o preço de um hotel fuleiro, às vezes. É uma questão de opção. O que você prefere. Não que você tá sem dinheiro, necessariamente. Até porque, às vezes, pegando 2 camas, porque eu pagava uma cama e a Bruna pagava outra. Se a gente pegasse 2 camas, juntasse o valor, às vezes dava um quarto privado no hotel. Mas era, como eu disse, num hotel mais fuleiro, pior localizado, com notas muito baixas. Então, pra mim, não é o quarto privado que importa. Isso sim, prefiro. Só que se eu tiver 2 opções, mais ou menos com o mesmo valor ali, às vezes o hostel compensa mais. E eu sei o que eu tô fazendo, gente. Muito me espantou ver pessoas que são imigrantes em outros países falando na internet que você é pobre, por isso você não gostou do país que elas escolheram pra morar. E é nessa parte do vídeo que eu preciso falar umas verdades bem na cara dessas pessoas. Eu nem sei se eles vão chegar até aqui pra assistir o vídeo, mas eu acho que sim, porque a pessoa, quando ela é hater, assim, ela não gosta de você, que você tá falando coisas que desagradam, elas às vezes engajam mais do que as pessoas que gostam. Então, lá vai. Uma dica pra começar. Fura a bolha. Vai viver o mundo. Sai aí, eu sei que você tá na puta que pariu, isolado de tudo. Fica fácil você cair nessa prisão geográfica mesmo que é. E aí você talvez se descolhe da realidade, não sei, a ponto de te dar uma visão tão limitada do que tá acontecendo ao redor do mundo. E aí você se tornar esse imigrante preconceituoso que fala pra alguém que a pessoa é pobre, como se vocês fossem ricos. Porque pra mim agora é o maior questionamento de todos. Em que mundo um imigrante que sai do Brasil pra tentar a vida em outro país é uma pessoa rica? Sabe o que rico faz? Rico pega o dinheiro dele, o investimento dele, ele vai lá para os Estados Unidos e ele compra um green card. Um exemplo. Ele não vai ficar fazendo trabalho braçal na Austrália. Ele não vai tentar a vida. Pessoas que têm uma boa condição financeira, que talvez a Austrália seja interessante. Normalmente pessoas classe média alta, que aí já fala inglês às vezes, tem uma carreira no Brasil e aí surta. Não no sentido negativo, mas tá cansado, quer novos horizontes. Tem também as pessoas que são filhas dos pais deles. Então, sei lá, um cara quer surfar na Austrália, aí pra manter o visto dele ele tem que arrumar um trabalho, às vezes vai estudar inglês, normalmente os filhos dos outros já falam inglês já. Tá lá pela resenha, entendeu? Acho até engraçado trabalhar, gosta de trabalhar, eu já vi muitos surfistas assim, inclusive em outros países. Eles, consegui um trabalho de garçom, hahaha. Mas ele não tá nem aí, porque sabe que o pai dele vai mandar dinheiro. Perrengue eles não passam. Às vezes até passam trabalhando e tal, mas pra eles é um momento temporário de diversão. Ou então tem aqueles que têm a vida boa no Brasil e a vira-lata mesmo, odeia o Brasil, acha que a vida fora é muito melhor. Aí ele mete o pé achando que ele vai ficar mais rico ainda, vai ter mais dinheiro ainda, vai ter uma situação melhor ainda. Mesmo tendo uma vida boa no Brasil, acima da média, mas ele vai pra fora com essa ilusão.
da cabeça deles. Normalmente eles vão pra fora e quebram a cara. Só que de qualquer jeito, essas pessoas todas que eu citei, elas já estão indo com mais oportunidade. Porque já falam inglês, já tem uma carreira de repente, ou tem uma ajuda aí que é do Brasil mesmo, dos pais. Já disse, não sou rica, mas eu não trocaria a minha vida no Brasil ou a vida que eu levo em viagens e o meu trabalho pra viver um sonho australiano de morar e ter uma residência e começar tudo do zero. Pra mim não compensa. Sabe pra quem compensa? Quem não tem nada a perder no Brasil. Já não tem uma vida boa aqui, já não tem uma carreira. Ele indo pra Austrália, qualquer coisa que acontecer lá é lucro. Pro rico não compensa. O que a gente tem que entender é que cada um vem de uma realidade, cada um sabe onde aperta o calo, o que tá disposto a abrir mão ou não, a aguentar, e cada um tem o seu motivo de fato, ir pra fora. Independente de você ser rico ou você ser pobre. Pode ser por mudanças pessoais, pra aprender um idioma, conseguir coisa que no Brasil, às vezes, não consegue. Acho super válido fazer um intercâmbio. Todo mundo deveria ter essa experiência de ir pra fora e ver com os próprios olhos como é o mundo. E viajar mais também, por qualquer quantidade de tempo, independente do objetivo, se vai ficar de vez ou não. Realmente te transforma numa pessoa mais esclarecida, o autoconhecimento é incrível, com mais bagagem, mais mania do brasileiro que vai pra fora pra ficar e acha que ele transcendeu, que ele virou um ser de luz mais evoluído do que todos ao redor, quando na verdade ele apenas se tornou uma pessoa snob, mal educada e que se sente superior. Às vezes ele se sente superior até mais do que o próprio cidadão. Eu preciso falar uma coisa pra você. Ninguém liga que você foi pra fora. Ninguém liga que você tá morando fora. E é por isso que você fica na internet atormentando os outros e mandando coisa no WhatsApp da sua família pra ficar tentando provar seu ponto de que você tá muito mais feliz aí. Que coisa mais feia e horrorosa ficar tentando defender a Austrália, falando que é um país de primeiro mundo, que é diferenciado, avançado, com segurança e, o principal, sem desigualdade, com o argumento de não é um lugar pra gente pobre. Tipo assim, meu Deus. Olha a contradição. Que país de primeiro mundo é esse que ele é inclusivo desde que você não seja pobre, se você não for negro, se você não for dessa nacionalidade, presta pra você não. É o básico do país desenvolvido, as pessoas terem acesso às coisas. É diversificado, cabe todo mundo, é o Australian Dream até a página 2. Na cabeça deles, eles deram certo na Austrália porque eles são os alecrins dourados, gente. Que não deu certo no Brasil, que não volta pro Brasil porque sabe muito bem que essa luz toda que eles têm na Austrália não vai brilhar no Brasil. Mas na Austrália, sim, ele é o maioral. E é doido pensar que até os australianos estão indo embora. Os gringos e os europeus, todos que eu conheci na viagem, falaram que era um país extremamente caro. Isso que eles ganham em euro, estão acostumados com a vida na Europa. A crise rolando solta, mas o brasileiro que foi tentar a vida na Austrália, sem falar inglês, dividindo apartamento, com o seu trabalho braçal, 2, 3 empregos. Ele sim tem o cu virado pra lua, ele sim ficou rico na Austrália e ele sim vai ficar falando pros outros que a Austrália não é um lugar pra gente pobre. Hoje eu vou fazer o chá revelação pra vocês, gente. A Austrália, ela nem te quer aí. Viu, querido imigrante? E é a mais pura verdade, sabia? Você que é imigrante, em qualquer país do mundo, você só tá aí porque é interessante para o país. Principalmente economicamente. Você pode ter certeza que o país precisa de você, caso contrário, você não estaria neste país. Não teria facilidade de visto, esse visto nem existiria. O que eles querem é o seu dinheiro, o que eles querem é mão de obra barata no país deles, ou o que eles querem também são pessoas especializadas porque tá em falta no país. Não tem nativo, não tem local que faça esse trabalho, então eu preciso de pessoas inteligentes e fodas de fora para esse visto específico de trabalho. Às vezes o governo vai lá e te convida, mas é porque ele precisa também. Afinal, gente, é muito louco, porque tem educação na Austrália? Tem, mas assim, de quase todos os meus amigos australianos que eu conheci em viagens, que eu conheci muito australiano em viagem, quase nenhum tinha feito faculdade. Eles, malemar, tinha terminado o ensino médio. Meus amigos, tá? Vivendo nessa bolha aí de pessoas que eu conheci. Saíam, trabalhavam, fica aí 3, 4, 5, 6 meses trabalhando e vai pra fora pra viajar, pra surfar, pra curtir a vida deles, aí volta, trabalha mais um pouco. Eles não se especializaram, não fizeram muitas coisas, e não tô falando que não existe, entendeu? Mas é uma parada cultural. Já não tem muita gente na Austrália. E aí uma galera simplesmente também não quer ficar lá. Então, eles precisam de pessoas de outros lugares. E por que a Austrália te permite trabalhar? Seria impossível você manter a vida do estudante com o preço das coisas lá. Um destino basicamente inviável você não poder trabalhar lá. Então, eles permitem que você trabalhe. Só que ao mesmo tempo que eles deixam você trabalhar, eles basicamente têm todo um sistema para pegar todo o seu dinheiro de volta para eles depois. Eu não acho que a Austrália é feita pra pessoa ir lá, ficar um aninho trabalhando e voltar rica pro Brasil. O que eles querem é que você vá, trabalhe para um caralho lá, seja mão de obra barata mesmo, e aí se você quiser ficar mais um aninho, renova esse visto aí, quase todo o seu dinheiro que você guardou do seu suado trabalho volta pro governo. Tanto é real que agora que tá com essa crise imobiliária aí, que tá com essa crise das pessoas culpando a imigração
e que eles estão fechando mais o cerco, o que está acontecendo? O preço do visto lá nas alturas, regras cada vez mais rígidas, tirando os cursos que podiam antes, agora não podem mais, para aplicar para novos vistos, né? E a galera tá de fato indo embora, tem muita gente indo embora porque vê que não tem outra solução e cansou de fato desse sonho australiano. Gente, não existe. O sonho americano é para americano, o sonho europeu é para o europeu e o sonho australiano é para o australiano, não é pra gente não. Pra gente, sabe qual que é o sonho? É a possibilidade. A possibilidade de talvez um dia eu conseguir me estabelecer aqui, conseguir um visto, conseguir alguma coisa, mas não é garantia de nada. Me lembra muito uma imagem que tem o rato, tem o queijo com uma cordinha e uma mão assim, e o rato fica atrás do queijo. O rato sendo o imigrante, o queijo é a possibilidade e a cordinha é o governo, o país, falando pra você, olha aqui, ó, vem um pouquinho mais que você vai pegar. Essas pessoas se justificam. Escolhi esse país, estou no país de primeiro mundo, qualidade de vida, tal. E eles falam os motivos. É segurança, é poder de compra, o salário mínimo é alto, qualidade de vida. Quando vem alguém de fora, faz um vídeo falando de crise, falando de preços, que tudo é absurdo de caro, que o salário alto que você ganha, ele não dura até o final, porque você tem que gastar, você tem as contas para pagar. Essa questão de você trabalhar mais do que você trabalhava no Brasil, se alguém de fora pega e fala essas coisas, os motivos que a pessoa acredita que a vida dela é incrível, eles vão diminuindo, e como é que eu vou justificar agora? Por que essa pessoa tá acabando com a minha realidade distorcida? E aí eles começaram a surtar, e falar que eu não podia comparar preços, eu não podia comparar tours, eu não podia comparar países, e por que eu não posso comparar as minhas experiências, sendo que vocês fazem isso o tempo todo, vocês não ficam o dia inteiro, durante anos, comparando o seu salário em dólar, quanto seria no Brasil e o quanto você ganha igual a um médico no Brasil. Compara salário, compara as aquisições, o iPhone que comprou, porque no Brasil não tinha isso. Compara também as realizações e se compara com a vida dos outros. É o tempo todo fazendo isso, mas daí quando eu vou comparar as coisas que eu não achei tão positivas do país com coisas melhores que eu vi fora, aí não, aí você não tem esse direito, tá? Repito, volto a falar e vou falar 1000 vezes, a Austrália não é perfeita, tem vários problemas sim, e problemas que eu não ia nem entrar nesse mérito porque eu fui como turista, mas são problemas que afetam inclusive os próprios cidadãos e a gente vai falar muito sobre isso na parte 2 do vídeo. Eu vou entrar a fundo e dar detalhes que é muito importante das pessoas saberem o que acontece lá, porque esse povo fica maquiando as coisas na internet, gente, eles estão mentindo pra vocês. Minha conclusão pra fechar esse ponto aí de pessoas que estão lá, que quiseram me diminuir os outros, ficam aí atormentando a vida de quem fala que não gostou, que não é pra eles, ou que quer ir embora, qualquer coisa. Não adianta tentar ficar humilhando os outros pra tentar preencher esse vazio que você sente. Ainda mais se você não tem nada melhor pra se gabar, além do fato de você morar fora. Ninguém tá nem aí. Seja feliz. Eu acredito muito nisso. Às vezes a gente tem que se recolher na nossa própria insignificância. E assim a gente vive uma vida mais leve e em paz, sabia? Se vocês tivessem consciência de classe, tanto no Brasil quanto na Austrália, pode ter certeza que muito mais coisa que eu tô falando aqui faria sentido pra você. Mas vocês preferem distorcer a realidade, ficar puto, xingando, fazendo as coisas pra continuar vivendo nessa fantasia que vocês vivem aí. Tá tudo bem. Eu não tô aqui pra convencer ninguém, é literalmente pra quem tá de fora dessa situação enxergar o que é e o que não é. Porque para essas pessoas que interessa o conteúdo. Mas agora vamos pra parte que interessa, que eu sei que vocês querem saber quanto eu gastei na minha viagem e agora o circo vai pegar fogo, Brasil, porque assim, é muito louco pensar. Eu fui fazer as contas e eu falei, cara, eu gastei mais do que eu achei que eu tinha gastado. Meu pai do céu, eu fiquei horrorizada, então vamos lá. Eu vou ler esse comentário pra vocês, que a menina falou assim, aí é que está, muita gente que te deu feedback nos vídeos da Austrália estava tentando explicar que se você fosse pra Fraser Island lá com um tour bom, não teria passado esse perrengue. E que a Austrália é um país caro que justamente por ser caro se coloca como um destino para turistas que tenham muito dinheiro. Do mesmo jeito que ir pra Bolívia com uma agência e um tour bom vai te dar outra experiência. Eu entendo total o seu ponto com a síndrome de vira-lata, mas eu acho que a generalização que vi por aqui de todos que tentaram falar um ai sobre a série da Austrália foi um pouco desnecessário. A Austrália é um país caro, se coloca como um destino para turistas que tenham muito dinheiro. Essa é a maior justificativa dele. Se você viesse com dinheiro, você não estaria reclamando. E aí eu vou ler o outro comentário que a menina deixou, que é o mais esclarecido assim, que ela falou justamente tudo que eu penso. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas de entenderem isso. Você já fez diversas comparações que provam o seu ponto. É injusto sim você ir para um país, pagar caro e ter uma experiência ruim. Então tem que pagar mais caro ainda? Se pagando caro a experiência já é ruim, então o certo é pagar super caro por uma experiência mediana, enquanto há outros lugares que oferecem um serviço mais justo em relação ao valor. Se a pessoa gosta de lá,
quer continuar morando e visitando lá com consciência de que é sim mais caro do que deveria, tudo bem. A questão é que se é caro e se o turista tem a obrigação de pagar caríssimo por uma viagem mediana, enquanto com o mesmo valor poderia fazer uma viagem impecável em outro lugar, não tem como dizer que não é caro e jogar toda a culpa no turista por não ter gastado o suficiente. Isso é negar algo que é um fato, já que até mesmo os próprios australianos admitem isso. Então, gente, isso aqui é a conclusão. O que o povo que fala asneira falou, era só gastar mais que você ia ter uma viagem boa. E o que a menina falou, cara, você tem que pagar mais caro ainda pra ter um serviço mediano em relação a todo o resto do mundo. O que essas pessoas estão falando é, seja milionário e venha pra Austrália. Vou mostrar pra vocês. Eu tô com o computador aqui na frente, né? Então vamos lá. Com passagem aérea, acomodação, desde Airbnb, hostel e hotel, sendo alguns apartamentos, de maioria quarto privado, teve carro, teve seguro do carro, teve seguro viagem, gasolina, comendo fora basicamente todos os dias, festinha, cerveja, comprinhas. A minha viagem, gente, ela não saiu por menos, e eu tinha achado isso, por menos de 50 mil reais. 50 mil reais. Na conversão, se fosse comprar uma moeda agora de 50 mil reais, quanto que eu paguei lá na época? Na conversão do dinheiro que eu paguei lá na época, seria quase aí uns 14 mil dólares australianos. Eu pergunto de novo, quem está na Austrália hoje em dia que fala, vou tirar um mês de férias, meu chefe vai me dar um mês de férias, vou pegar 14 mil dólares e dar a volta na Austrália e fazer tudo mais um pouco. Eu não conheço gente que fez isso em anos. Eu vejo o povo reclamando de visto, de 5 mil dólares, de 1.000 dólares de cirurgia, de não sei o que. Eu vi várias pessoas falando várias coisas sobre gastos muito inferiores a esse. Mas quando a gente muda pro real, gente, é too much. 50 mil reais pra você ter serviços medianos. Com esse dinheiro, se eu tivesse ido pra Europa, com esse dinheiro, se eu tivesse viajado pelo Brasil, com esse dinheiro, se eu tivesse feito um mochilão pelo Sudeste Asiático, meu Deus, eu ia viver uma vida de rainha. De rainha, sinceramente. Mas daí eu não posso reclamar sobre uma coisa pontual que eu falei sobre o turismo, que é a verdade, o país é caro. Vamos abrir esses gastos aqui, porque não foi 50 mil reais, foi mais. Passagem aérea, Brasil, Sydney, eu gastei 11.454 reais e 83 centavos. O carro, o aluguel do carro por um mês foi, arredondando 3.300, 3.266,83. O seguro do carro foi basicamente o mesmo valor do carro. A gente pegou um seguro que cobria tudo, que se desse PT no carro a gente não ia ter que pagar nada, porque como era uma road trip, eu conheço muita gente, por exemplo, que economiza em seguro do carro. Não é o tipo de coisa que eu faço, porque eu prefiro economizar numa acomodação do que num negócio que pode me dar problema lá na frente, tipo se eu bater o carro, se alguém roubar o carro, se acontecer algum acidente. Então, o seguro do carro foi basicamente o mesmo preço do carro. 3.200. Tours, tanto se foi falado dos tours. Gente, o tour eu paguei naqueles 3 tours, ou seja, a Fraser Island, o barco e o helicóptero, eu paguei pra agência 7.355 reais, que foi, na época lá, 1.777 dólares australianos. Nesses 3 tours, em que 2 foram horríveis, ruins. Valeu a pena pela paisagem. Valeu a pena porque eu e a Bruna a gente tentou ver o lado positivo, mas de execução, de comida. Imagina você pagar pra ficar 3 dias no meio do mato e ficarem te dando pão pra comer. E você ter que acordar pra fazer panqueca, e os carros quebrarem, e você ter que dirigir o carro, e você não vê a atração principal. Eu paguei nesse tour aí quase 2.500 reais pra passar raiva. E aí é o que eu falo, se você pega o valor desse tour por dia, foi basicamente uma viagem que a gente fez lá na Croácia. O valor é basicamente o mesmo, por um serviço péssimo, péssima entrega, péssimo tudo, e o outro muito bom. Ó, o Airbnb de Gold Coast, por exemplo, fui eu que paguei porque era aniversário da Bruna, então eu paguei 2.725 reais. Ó os hostels, gente. A diária do hostel, em média, ficava em 300 reais. 300 reais uma cama de hostel, a diária em média. E aí a gente passava alguns dias, paguei aqui 800 reais, 500 reais, 600 reais. Tipo, cada dia lá eram 1.000 reais, assim, que você jogava pra cima. Gasolina foi uma paulada também. Alimentação. Como que eu fiz a conta da alimentação, gente? Porque eu não queria pegar 30 dias de alimentação pra jogar aqui. Então eu peguei uma semana de domingo a sábado e mostrei quanto eu gastei no Wise, que foram algumas refeições. Eu fazia 2, 3 refeições por dia, 3 maioria. Aqui, pegando no dia 10 de novembro, um domingo. Eu gastei 49 dólares porque a gente foi almoçar numa cervejaria. Aí depois a gente foi pra uma festinha, um rolezinho, 21 dólares, depois 10 dólares, provavelmente outra cerveja, e aí eu mandei ainda pra Bruna 51 dólares de alguma coisa que ela pagou pra mim. Neste dia, primeiro domingo que a gente tava lá, a gente gastou 133 dólares. Isso convertido com o dinheiro que eu comprei da Wise, foi 552 reais. Ou seja, um dia só comendo 552 reais e bebendo, teve festinha. Aí na segunda-feira, a gente dirigiu, né, de Sydney até a próxima parada. Eu só comi, a gente comeu lá o Betty's Burger por $12,90 e depois o pior sushi que eu comi na minha vida, lembra? Foi aí 29 dólares, o que deu um total de 170 reais.
Assim, eu achei caro aquele sushi, porque foi só o maqui lá, entendeu? No dia seguinte, dia 12, uma terça-feira, a gente de novo foi comer um hambúrguer, depois passamos provavelmente aí num café e Topshop. Foi só comida também. Gastei $48. R$ 200. Na quarta-feira, o que aconteceu? Eu com a Bruna, a gente saiu pra comer apenas e foi o meu jantar mais barato, que eu fui no supermercado, acho que eu comprei um miojo, comprei uma comida pronta congelada lá, deu $6. Então a gente gastou 12, depois 6, $18. Só que o que acontece aqui? Esse foi um dia que a gente fez muita comprinha, e foi por isso que eu diminuí os meus gastos com outras coisas. A gente comprou roupa, a gente foi pras lojas lá de Byron Bay, a gente fez 1 milhão de coisas e eu extrapolei no meu cartão, por isso que eu gastei menos com comida. Então eu tô colocando que nessa quarta-feira, dia 13, foi o dia que eu menos gastei, mas na verdade foi o dia que eu mais gastei, porque eu não gastei com comida, eu gastei com outras coisas. E foi paulada também. Na quinta-feira, eu comi por $29 um poke, depois eu fui na farmácia, gastei $13, depois fui pro café, provavelmente eu jantei, sei lá, por $20. Deu $62, R$ 259 por dia. E aí na sexta-feira, que é isso que pega, gente, é isso que pega, são as festinhas. Na sexta-feira, então, eu fiz a lavanderia, eu paguei $12, e aí, oxi, eu esqueci de um gasto aqui, gente. Ficou mais caro ainda, meu Deus do céu. Tá vendo? Toda hora que eu vou ver os gastos, eu vejo mais caro o negócio. R$22,33. E aí, mais um que eu vou adicionar aqui na planilha, só pra não ter que mudar tudo. Eu gastei no jantar desse dia, porque foi o aniversário da Bruna, inclusive. Eu gastei R$75,99. Neste dia do aniversário da Bruna, eu gastei R$851,96. $205 numa saidinha que teve jantar e bebidinha pra comemorar o aniversário da Bruna. Então foram quase R$1.000 que eu gastei pra comer e beber, umas festinhas. Aí, poucas cervejas eu tomei, mais o jantar. E aí, no dia seguinte, eu e a Bruna, a gente acordou e a gente foi isso, a gente chega em Surfers Paradise, aí eu paguei 25 de comida, outra comida, e aí 30 pra entrar na festinha lá, uma cerveja, outros $100. Em uma semana, comendo apenas, só comendo e indo em 2 dias de festa, gastei $609,40. Somando tudo isso, dá R$2.522. Se eu gastei esse valor, a média da semana foi de R$360 por dia, então teve dia que eu gastei mais, teve dia que eu gastei menos, e se a gente pega 30 dias de viagem, esse valor daria aí R$10.809. Eu tenho certeza que eu gastei mais do que isso, porque eu fui pra outras festas, eu bebi mais. Depois que virou meu cartão, comecei a comer mais ainda. Então, eu só tô colocando uma média aqui. A média da semana foi de R$360 por dia. Se fossem 30 dias viajando nessa pegada aí, eu nunca parei de gastar, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu gastei mais. Isso tudo, eu falei as coisas básicas. Eu não tô falando de outlet, por exemplo, das compras. O meu secador eu paguei R$3.830 nele. Teve uma loja que eu fui que eu gastei $600 de roupa. Deu mais R$2.483. E vai indo, indo, indo. Por que eu não tô dando a soma total, que foi mais de 50 mil? Porque tem aqui, ó, 3 acomodações. Byron, apartamento de Byron. Nusa, que também foi quarto privado. E uma das paradas que também foi quarto privado, que tá tudo no cartão da Bruna. Então eu não tenho nem o valor que eu paguei. Os Ubers eu não coloquei. Mas dá pra vocês terem uma ideia que eu acho que quase uns 60 mil aí foi. Gente, quase R$60 mil. Eu tenho certeza absoluta, porque em cima disso eu só peguei as contas do Wise. Eu não peguei meu cartão de crédito, porque eu gastei bastante no meu cartão de crédito também. No cartão de crédito tem IOF, entendeu? Então, não foi uma viagem, nunca foi uma viagem que eu falei que eu fui pra economizar. A única coisa que eu falei é, estou dormindo em alguns hostels porque eu quero viver tudo e mais um pouco. Então, segundo essas pessoas, para você ter uma experiência boa na Austrália, você tem que gastar mais do que R$60 mil quase. Se você tiver menos do que isso, não vá. Não tira o visto de turista. De nada serve o visto de turista. Tem que ser milionário pra você gostar da Austrália. E pensa que, eu falei pra vocês em alguma parte do vídeo, eu não sou uma pessoa fresca, eu não sou uma pessoa que fica reclamando de tudo, eu sou uma pessoa crítica pra algumas coisas, mas com comida, por exemplo. Eu falo pra vocês durante a saga Austrália, foi o pior sushi que eu comi na minha vida. Foi o pior hostel que eu fiquei na minha vida. Foram os piores tours que eu fiz na minha vida. As paisagens, linda. As pessoas foram simpáticas, foram legais. Os tours, não gostei. Serviço, no geral, não gostei. E tudo muito, muito caro. É até meio frustrante eu falar que o meu sonho custou tudo isso e que eu saí de lá, tipo assim, puta, realizei meu sonho, mas vale a pena? Valeu a pena? Eu falo do fundo do meu coração que valeu, porque foi um negócio que eu falei por muito tempo, por muitos anos. Tipo assim, eu era outra pessoa e finalmente eu realizei. Só que você pagar por tudo isso, você não
ver o retorno, entendeu? De falar, foi a coisa mais incrível que eu fiz na minha vida, a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida, o melhor país pra se viajar. Não teve isso mesmo, e ainda você tem que aguentar as pessoas falando que você não tem o direito de reclamar. Se tivesse gastado mais, aí você poderia falar alguma coisa. Vocês têm que se enxergar, tá? Cara, com esse dinheiro dava pra fazer era muita coisa. Se eu fiz um mochilão pela América do Sul, isso aí foi perrengue. Foi de ônibus, foi só hostel, fui sozinha. 2 meses, eu paguei 10 mil reais. Bali. Nossa, você faria muita coisa em Bali com esse dinheiro. É isso. É surreal, gente. É surreal, de caro. E olha que o meu maior arrependimento aqui são essas festinhas, tá? Porque são festinhas também medianas, que eu gastei o olho da cara. Aí, ó, 500 reais, 800 reais. Jesus amado. Nossa, dá até raiva de ver isso aqui. É loucura, é uma loucura. Dos gastos que eu tenho aqui, tá certinho aqui, 50 mil reais. Os gastos que eu não tenho são os que me preocupam. E é isso, gente. Eu gastando e a Bruna gastando. Isso aqui são 2 gastos diferentes, entendeu? A Bruna, eu acho que ela gastou menos porque ela é mais controlada com essas coisas, no sentido de eu quis comprar o secador, eu falei, comprei. Achei uma roupa bonita, falei, vou comprar porque depois eu não vou achar. Ela, né, é mais capricorniana, assim, tem um lado capricorniano dela lá. O meu não, mas ela também pagou o tour, ela também pagou os hostels, ela também pagou o hotel, também pagou gasolina. Chutaria aí, ainda mais com IOF, com taxa, com tudo, quase uns 60 mil reais, quase. Só passagem aérea pra começar já é um valor alto. E por que que é a minha cara, gente? Porque pra transporte aéreo, eu não economizo, não. Depois da experiência que eu tive na TAP, eu não economizo. De novo, prefiro economizar em acomodação do que em passagem aérea. Então, eu peguei um voo que só tinha uma escala. Eu cheguei em 17 horas lá, 18 horas, sei lá. Era o mais curto, com menos paradas e de uma companhia que eu confio. Tinha voos mais baratos? Tinha, mas não é o que eu escolho. Então, essa questão, gente, de dinheiro tem a ver com a sua prioridade. Eu acho que agora, com todo esse vídeo, eu consigo mostrar pra vocês da onde veio a minha indignação. Eu acho que eu reclamei foi pouco nos meus vídeos, tá? Pra você pagar um tour daquele que você não recebe absolutamente nada, você não consegue nem chegar no destino. E o que você recebe, na verdade, é desaforo. Desaforo de gente folgada, né? Que foi a guia lá. É um absurdo. Não vale o preço. E eu repito e vou repetir, vou falar até o final da vida agora. Agora que eu sei mais ou menos quanto eu gastei, eu vou falar. E dá like nesse vídeo, comenta e manda pros amigos, gente. Porque como é que eu vou pagar? Já paguei, né? Já estamos em janeiro, abril. Já estamos em abril, essa viagem já tá paga. Tem isso também. Todas essas coisas você não pode parcelar. Tá lá gastando, é cash, 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 cash. Tá entendendo? Então, pra eu ter uma viagem boa, só se eu gastasse mais de 70 mil. Ai, que país de primeiro mundo, gente. Que maravilhoso, que coisas acessíveis, que coisas incríveis. Quem que mora lá que consegue fazer essa viagem? Meu pai do céu. Pessoas ricas conseguem. Bom, no meu próximo vídeo eu trago, basicamente, um documentário sobre a Austrália. Tem muita coisa pra falar ainda, porque foi o que eu disse pra vocês. Antes eu só tava focada no turismo. Agora a gente vai longe. E entrando num papo mais espiritualidade agora, eu acho que tudo acontece por um propósito mesmo, sabe? Porque eu já falei também nos vídeos pra vocês que se eu tivesse sido a Camila de 20 anos, começo de carreira, não sabia o que eu queria da vida, chegasse na Austrália, que era de fato meu sonho, eu provavelmente teria ficado lá. Teria ficado lá, ia tentar minha vida, 10 anos lá, não teria viajado tanto, não teria aprendido outros idiomas, conhecido as pessoas que eu conheci, não teria ido para o au pair, não teria criado canal. Acho que eu seria sim deslumbrada com a Austrália, porque quando eu fui pra Geórgia, no meio do mato lá, eu queria ficar lá. Imagina se eu fosse pra um lugar incrível, igual a Austrália é realmente um lugar bonito, é um lugar que eu gostei, mas um lugar caro. E provavelmente eu não teria toda essa bagagem. Toda vez que eu falava que eu ia pra Austrália, acontecia alguma coisa que não me levava pra lá. E quando eu tô numa situação melhor na minha vida, que foi o ano que eu decidi que eu não iria estudar, nem trabalhar, nem nada, eu só iria a turismo, foi quando eu vim de fato, e é por isso que eu tenho essa opinião, essa visão de agora. Se nunca tinha dado certo antes, pra Camila lá de 20 anos, e todos esses anos e as coisas que eu passei, era porque eu tinha que chegar nesse momento de agora. Nem em 1000 anos na minha vida eu imaginei que por 15, 16 anos falando sobre o sonho da Austrália, hoje em dia eu fiquei até voltada agora aqui, mas enfim. Só pra reforçar, eu não odiei o país. Eu não achei que eu rasguei dinheiro em algumas coisas assim, como no tour, no japonês, no hostel, que é barata. Algumas coisas eu rasguei dinheiro, mas o gostinho de você realizar uma coisa que você sempre sonhou, é isso que interessa, é o processo. Como que eu cheguei lá? Por que eu sou a pessoa de hoje? O processo, ele vale a pena. Às vezes não é o destino, às vezes não é o objetivo, às vezes... Ai, vou chorar. Vou chorar pelo meu dinheiro. Meu Deus, eu gastei quase 60 mil reais. Eu tô brincando, gente. Eu não tô chorando por causa do dinheiro. Mago, calma. Foca no processo. E é isso que eu tenho pra falar no vídeo de hoje. Meu Deus, foi um grande vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido qual que é a essência de tudo. Tá tudo bem você não achar legal você gastar seu dinheiro pra receber um serviço ruim. Não tá tudo bem você ficar falando pro amiguinho que a pessoa não gostou do país porque ela é pobre. Sendo que você é imigrante de outro país, a gente tem que olhar pra vida. Ninguém é dono da verdade. Só existem diferentes perspectivas, diferentes realidades, diferentes objetivos, diferentes pessoas, diferentes
prioridades e o que a gente está disposto ou não a aceitar. Então, é assim que eu finalizo o meu vídeo de quanto eu gastei na Austrália. Espero que vocês tenham gostado das informações, de tudo. E no próximo vídeo, aí sim, a casa vai cair. Então, eu espero vocês no próximo. Galera, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Mila Faria, Bruna P. Faria, MushBR. E a gente se vê no próximo vídeo, porque eu estarei aqui trazendo verdades. Um beijo, é nóis. Tchau. Pra vocês terem ideia, o quanto essas pessoas são donas da verdade, elas querem saber mais que você que viveu a experiência, que eu falei pra vocês no último vídeo, que eu vi uma ratazana gigante passando na rua e eu sei o que eu vi. Era um rato que você encontra em metrô de Nova York, você encontra lá em Paris, um rato, normal. E eu falei que vi correndo, entrou pro hostel. 90% das pessoas que moram na Austrália comentaram que Aquilo lá não era um rato, era um possum. possum, não sei nem se assim se fala, né? Mas assim, xingando. Isso aí é um possum, vai pesquisar antes de falar. E eu... Da onde vocês viraram veterinário? Da onde vocês viraram National Geographic? Que vocês são malucos da cabeça? Fui dar Google no possum, né? Falei, gente, vai ver que é um possum, então. Fui ver o possum. Mesmo se fosse um possum, não deixava de ser um rato no meio do mato. Olha a cara do possum aí. E não foi o possum que eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos um rato. Aí eu pensei, será que não tem rato na Austrália? O povo tá tão revoltado assim, falando que eu não vi o que eu vi, joguei no Google. E na verdade tá falando que o tipo de rato, que é o maior número que tem na Austrália, é justamente desses ratos aí, que a gente vê no Brasil, que vê em Paris, que vê... Não é original de lá, mas foi pra lá, sei lá, deve ter ido com o povo lá de Londres. Eles estão em alta quantidade, são os mais encontrados, assim. Então até estatisticamente, números falando, a chance de eu ter visto um rato era bem maior do que eu ter visto um possum, andando no meio da rua, indo pro esgoto lá. Só que o povo quis bater boca comigo. Tipo, você não viu um rato, era um possum. Se enxerga, sua louca. Aqui na Austrália, você vê possum. A experiência minha, meus olhinhos, o rato passando em cima de mim. Só faltou eles falarem que não era barato também que eu tava vendo. Que era uma joaninha tamanho Austrália. Grande. Tá entendendo, gente? A experiência dos outros é dos outros. Cala a porra da boca.